Volta para Brasília, vou chamar o Valdo Cruz, que tem novidades sobre a presença das Forças Armadas no Distrito Federal. Valdo, decreto revogado ou não? Exatamente, Aline. Agora falando diretamente do Palácio Planalto, onde daqui a pouco o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai conceder uma entrevista. Saiu uma edição extra do Diário Oficial, revogando o decreto polêmico que autorizava o uso das Forças Armadas aqui para a proteção do Distrito Federal, dos prédios do Distrito Federal. Eu vindo da redação da TV Globo para aqui, para o Palácio Planalto, a gente viu ainda as Forças Armadas fazendo a segurança de vários ministérios, principalmente daqueles ministérios que foram depredados, tiveram vidraças quebradas. O Exército ainda continua lá, mas daqui a pouco esse Exército deve sair porque saiu a revogação. Diz aqui, revoga o decreto de 24 de maio que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Na sua justificativa, o presidente diz: considerando a cessação dos atos de depredação e violência, o consequente restabelecimento da lei e da ordem no Distrito Federal, especialmente na esplanada dos ministérios, decreta. Artigo 1, fica revogado o decreto de 24 de maio de 2017, que autoriza, ou seja, autorizava agora, o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. É um diário oficial extra que acabou de ser editado agora, revogando então. Estava causando muita polêmica desde ontem. Eu conversava com o assessor do presidente agora e ele disse: olha, o presidente Michel Temer, Valdo, não tinha outra saída ontem à noite realmente, porque a gente não sabia até quando iria terminar a manifestação ontem em Brasília. E o clima era de muita depredação, de atuação de grupos organizados. O Palácio Planalto está convicto da informação de que grupos organizados, treinados, atuaram ontem no processo de depredação. E a inteligência do Palácio Planalto vai começar a tentar investigar para identificar quem treinou e quem pagou, quem contratou esses grupos organizados para fazer essa depredação. Ou seja, agora esse decreto que gerou tanta polêmica ontem, inclusive a oposição entrou ontem com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação desse decreto. Bom, agora o decreto já está revogado e o ministro Raul Jungmann daqui a pouco vai conceder uma coletiva aqui no Palácio Planalto explicando então os motivos da revogação desse decreto, viu, Aline? Toda essa crise política gerada pelas delações da JBS ganha hoje mais um capítulo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Cláudio Lamáquia, vai hoje à Câmara entregar o pedido de impeachment formulado pela entidade. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, mandou retirar do processo e colocar sob sigilo os áudios das interceptações telefônicas feitas pelo dono da empresa, Joesley Batista. A decisão foi tomada depois que uma conversa sem nenhuma relação com os fatos investigados foi divulgada. Em outro desdobramento da delação, a Polícia Federal tentou agendar nesta quarta-feira um depoimento do presidente da República, mas a defesa de Michel Temer acionou o STF e conseguiu adiar. A escrivã da Polícia Federal ligou para os advogados de Michel Temer para agendar um depoimento. Imediatamente, a defesa do presidente enviou um ofício ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, comunicando a tentativa de ouvir o presidente da República e pedindo a suspensão do depoimento até o fim da perícia na conversa gravada pelo empresário Joesley Batista. Em uma decisão, horas depois, o ministro Luiz Edson Fachin explicou que a única diligência autorizada por ele até o momento no inquérito que investiga o presidente Michel Temer é a análise dos áudios, aquelas conversas que foram gravadas pelo empresário Joesley Batista. Quer dizer, por enquanto, a Polícia Federal não pode ouvir Michel Temer. Fachin também determinou que a PF devolva ao Supremo o inquérito para que ele possa tomar outras decisões. O ministro Fachin também determinou que os áudios de todas as interceptações telefônicas de 11 investigados sejam retiradas do processo e mantidas em sigilo. Entre elas estão conversas de Joesley Batista e Ricardo Saúde, da JBS, do senador afastado, Aécio Neves, e da irmã dele, Andréa Neves, que está presa, e do deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures. A determinação veio um dia depois que as conversas do jornalista Reinaldo Azevedo com Andréa Neves vieram a público. A conversa, que não continha nenhuma ilegalidade, tinha críticas de Azevedo à revista Veja, onde ele trabalhava. Depois da divulgação, Azevedo pediu demissão da revista. A divulgação da conversa do jornalista com a fonte provocou críticas dos ministros do Supremo.
A presidente do tribunal, Carmen Lúcia, afirmou em nota que o Supremo tem jurisprudência consolidada de respeitar integralmente o sigilo da fonte e que reitera o seu firme compromisso de lutar e agora, como juíza, de garantir o integral respeito a esse direito constitucional. O ministro do Supremo e presidente do TSE, Gilmar Mendes, disse que a lei é clara ao vedar o uso de gravação que não esteja relacionada com o objeto da investigação. Para ele, o episódio envolvendo o jornalista Reinaldo Azevedo é um ataque à liberdade de imprensa e ao direito constitucional do sigilo da fonte. Minha posição é a de que o sigilo da fonte representa uma garantia de ordem constitucional titularizada por qualquer profissional de imprensa e oponível a qualquer pessoa, inclusive às autoridades e ao poder público. É, portanto, um direito básico de caráter constitucional absolutamente indevassável. Na decisão em que autorizou e prorrogou as interceptações telefônicas, o ministro Fachin deixou claro que a autoridade policial deveria separar as gravações descartáveis, juntar aos áudios mídia contendo separadamente os diálogos interceptados, que não tenham pertinência com a investigação, conforme a lei de interceptações. Fachin recebeu 2.200 gravações, sem qualquer identificação, e retirou o sigilo de todas. Em nota, a Polícia Federal diz que fez as gravações por decisão judicial e que somente o juiz do caso pode pedir a inutilização dos áudios que não sejam de interesse da investigação. A PF também afirmou que a Procuradoria teve acesso a todas as mídias produzidas em sua íntegra. O Procurador-Geral da República declarou que não divulgou, não transcreveu, não utilizou como pedido nem juntou o referido diálogo aos autos e que as referidas conversas gravadas pela Polícia Federal ainda não deram entrada na PGR, tendo entrada prevista para o dia 24 de maio. Nesta quarta-feira, o senador afastado Aécio Neves cumpriu outra determinação do ministro Luiz Edson Fachin. Ele entregou o passaporte ao Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, Aécio tem 15 dias para se manifestar por escrito sobre o pedido de prisão preventiva, que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Bom, e como a gente viu aí, a Raquel Portoalegre e a Andréa Sadi já confirmaram que a permanência dessas tropas ainda vai ser decidida hoje em uma reunião da qual participa inclusive o presidente Michel Temer. O Valdo Cruz vai entrar nessa conversa com a gente. Valdo, quando desse decreto ontem por parte do presidente Michel Temer, desde então as opiniões com relação à necessidade, à forma como esse decreto apareceu, isso tem dividido bastante as opiniões e não só na oposição, mas na própria base aliada, né? O que você pode contar pra gente aí das repercussões envolvendo esse decreto do presidente, que não sabemos se vai ser revogado ou não. Hoje saberemos em breve. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Heloísa. Olha, o clima dentro do governo, entre seus aliados e na oposição é o seguinte: essa medida foi uma medida acertada e necessária ou foi um exagero, uma medida exagerada? O uso das Forças Armadas ali como medida de segurança para conter manifestações em Brasília, no Distrito Federal. O governo, na ala do governo que defende a medida, diz o seguinte: a manifestação de ontem saiu totalmente fora de controle. O governo do Distrito Federal não conseguiu controlar essa informação. Inclusive, o governo federal havia passado a informação para o GDF, que é o governo do Distrito Federal, que pessoas profissionais treinadas para fazer depredação e criar um clima de violência haviam sido contratadas exatamente para atuar no protesto de ontem. Eles acham que o governo do Distrito Federal não usou das medidas necessárias para tentar evitar o uso desses grupos, a ação desses grupos. E aí a necessidade de usar o Exército para conter exatamente esta violência que foi feita aqui em Brasília. Também diz o seguinte: bom, teve um pedido vindo do presidente da Câmara dos Deputados para o uso exatamente das forças nacionais, só que foram das forças nacionais, não das forças federais, das forças do Exército. Mas o pessoal acha, olha, era necessário o presidente da República, nesse momento que ele está acuado, ele precisava mostrar que tem sim comando no país, que ele não podia criar esse clima de violência no país, principalmente na capital Brasília. Existia esse clima realmente muito complicado e realmente ontem a situação saiu totalmente fora de controle. E teve um assessor comentando comigo: olha,
Veja você, nas pesquisas de intenção de voto, quem está subindo? Jair Bolsonaro, que exatamente representa essa ala mais centro-direita do país, ultradireita, que não tolera depredação, que não tolera violência no país. Então, eles acham o seguinte, que a decisão do presidente Michel Temer foi acertada exatamente para sinalizar que existe comando dentro do país. Já uma outra ala, principalmente da oposição, mas também aliados do presidente Michel Temer, acham que acabou sendo um exagero. Por quê? Porque quando foi decidida o uso das forças federais, a manifestação já estava começando a se dispersar.